Lucas, eu queria então começar com a última etapa do Mundial desse ano, o Rally do Marrocos, porque a virada que você teve pro título é um negócio histórico. Você chega em terceiro lugar no campeonato e sai com o título na mão. Como é que foi a tua construção pra chegar nesse momento? Como é que tava a sua cabeça? Fala assim, cara, dá pra eu lutar pelo título? Ou estava, não, depende de uma combinação? Como é que foi chegar no Rally do Marrocos nessa situação? Quando a gente chegou, como você falou, em terceiro, eu sabia que a gente ia precisar ir muito bem. Assim, a gente ia... o campeonato mundial ele é muito parecido com o da Fórmula 1. Você vai somando pontos por etapa e no final quem soma mais ponto ganha. Então eu sabia que eu tinha que chegar 2 posições na frente do Nasser. E o Nasser é o atual campeão de Marrocos. Eu sabia que é um cara que anda muito, obviamente em deserto, não precisa nem falar. Mas ao mesmo tempo, no primeiro dia, quando eu vi que ele teve um problema, que ele errou e bateu em uma parte da especial e perdeu lá 15 minutos mais ou menos, eu falei, opa, agora se a gente acertar realmente essa aqui, a gente tem chance. Então a cabeça era, seja muito rápido, mas seja muito constante depois que o Nasser teve esse problema. Então, a partir daquele momento foi uma estratégia muito focada em ser muito consistente. Todo dia a gente estava ali entre os 3, 4, que é muito importante numa prova como Marrocos. Uma disputa eu, o Loeb e o Nasser ali, e no final aí foi uma loucura, a gente pode entrar depois em mais detalhe, mas no último dia a gente foi para o último dia com 2 pontos de diferença. Mas logo no final, no começo do Power Stage, que a gente chama, que são os últimos 30 km, eu tive um problema na minha homocinética e fiquei 4x2. Falei, agora, até lá eu tava confiante. Depois que quebrou no quilômetro 1 do Power Stage, eu falei, agora... Mas rally realmente só termina quando acaba, e aí todo mundo perdido os últimos 3 km. E aí quando eu vi que ele errou, eu falei, olha, acho que agora tem uma chance. Você terminou em que posição? O Marrocos eu terminei em segundo. E ele foi? Ele foi quinto, se eu não me engano. Porque assim, no final, foram os últimos 3 quilômetros que tava eu perdido, o Loeb perdido e ele perdido. E o que acontece é quando... Tenta descrever um pouco como é isso do perdido, que as pessoas devem estar perdido como? A gente tá... Imagina que a gente tem que passar em vários momentos no waypoint, né? Que são pontos de controle via GPS e via satélite. E o que acontece muitas vezes é o primeiro carro, o waypoint está aqui, vou dar um exemplo. O primeiro carro passa no waypoint e sai para cá. O outro, ele já começa a cortar um pouquinho para cá. Ele pega o waypoint e cruza para cá. Então, quando a gente foi o 15º a largar, porque fizeram de propósito colocar os 3 que estão disputando por último para largar... Qual o intervalo entre vocês? 2 minutos. 2 minutos cada um. Então... Você foi o primeiro dos 3? Não, o Loeb, eu e o Nasser, porque foi de acordo com o campeonato até ali. Eu já tinha passado, eu estava em segundo até o 5º dia. E aí, daqui a pouco eu vi que o Loeb não achou esse waypoint, porque a gente escuta, né, um bip dentro do carro quando você valida o waypoint. E a gente estava tentando entender a situação. Era um platô, um deserto aberto, sem ser duna, como se fosse um platô mesmo. E aí daqui a pouco eu chego no Loeb, eu fico perdido também, a gente está tentando achar, vem o Nasser e fico os 3 próximos assim. Não, de se ver. A gente se vendo. E aí, bom, a gente conseguiu achar finalmente, e aí era uma curva para a direita e a chegada. Só que o problema que aconteceu a chegada é um ponto de controle que a gente chama. Você passa a bandeirada e você é obrigado a parar, vamos supor, como se fosse na Fórmula 1, você passa a chegada e você é obrigado a parar 100 metros depois, que é um ponto de controle oficial. Você entrega sua cartela, tem toda uma cerimônia. Os comissários da FIA ficam lá, olham o seu carro. E por algum motivo, o Nasser, a gente chama de ele varou, ele passou a 170 por hora um ponto de controle. E isso não é permitido pelo regulamento. É como se fosse o que aconteceu agora com as McLaren, eles fazem a corrida inteira, no final o assoalho tá... No caso dele, ele não foi desclassificado, mas ele tomou uma penalização que jogou ele para trás de 5º lugar, eu estava em segundo. E foi maluco, só para finalizar esse ponto, que assim que a gente cruzou a chegada, veio um comissário da FIA, o principal, e falou, olha, a gente não sabe quem é o campeão do mundo, a gente vai ter que subir para apuração, igual tem também na Fórmula 1, né? O Noted ali, ó, tá em análise. E ficou eu, Nasser e o Loeb, os 3 trocando uma ideia, esperando quem que vai ser o... Mas falando quem vocês achavam que ia ser ou não? Assim, não, o Nasser em nenhum momento falou sobre o erro dele, porque acho que ele nem percebeu que aquilo poderia ser uma penalização relevante.
a gente ficou falando, você acertou o waypoint. Até então a gente estava achando que o problema era o waypoint anterior, não da chegada. E aí depois o comissário da FIA falou, não, tem um problema mais grave que o Nasser varou o controle. E aí quando veio a penalização, aí foi uma loucura. Mas eu acho importante só para ir pontuando meio didaticamente para o público, e é até legal quando você faz comparações à Fórmula 1, que eu acho que isso fica meio didático. Se ele não tivesse varado, ele teria sido campeão? Teria sido campeão. Sido campeão. O campeonato foi decidido nos últimos... Porque mesmo assim ele estava em quarto. Então ele tinha que ficar de quinto para trás. Ele estava em quarto e eu em segundo. Então ele teria terminado em quarto, eu em segundo. Mas como ele errou esse ponto de controle no final... Por isso a gente brinca, a gente fala, o rally termina sempre na chegada, dessa vez foi depois da chegada. É isso. Porque ele roletou, ele varou um ponto de controle final. É difícil também, aqui na Fórmula 1 não tem nem esse cenário. É realmente como se fosse parar aquelas plaquinhas de 1, 2, 3. Mas eles têm que pesar. O piloto tem que levar o carro e pesar. Foi lá pesar, o cara tá faltando 1 quilo. Exato. É exatamente isso. Foi depois num vacilo ali, que é difícil de entender até. Porque uma vez que ele me viu, né, ele falou, bom, agora é só chegar. Eu já vi, eu já tirei do Lucas esses 2 minutos, já vou ser quarto mesmo, tudo certo. Mas enfim, foi realmente uma loucura e tinha que ser da forma que foi e realmente fiquei muito, muito feliz, muito orgulhoso. Todos nós. Mas você gosta de uns títulos suados, né? Porque 2023, quando ele ganha o Tri dos Sertões, ele contou pra mim no último dia. O ar-condicionado quebrou e ele falou, putz, o carro vai pro pau no último dia. Em 24, na verdade. Né? Isso, 24, 23. Foi também faltando uns 30 pra acabar, daí foi com a gente, né? Mas aí o carro começou a apagar tudo, porque ele entra em modo, não modo segurança, mas ele começa a apagar tudo que não é vital pro carro continuar funcionando. E aí, enfim, aí terminamos no limite aí, mas terminamos. Uma dúvida ainda sobre o momento que vocês estavam perdidos e se encontraram. Quem foi o primeiro a achar o caminho? Foi você? Não, foi o Loeb. O Loeb chegou primeiro, ele largou 2 minutos na frente, aí ele ficou ali, acho que 1 minuto e pouco, a gente se viu, procurando, achou e a gente foi. Mas quando ele achou, aí é isso, aí vira uma... Ele foi, segue ele! Vira meio que isso. Opa, porque assim, quando você tá perdido, normalmente você não acelera tanto, porque o navegador tá tentando entender o que tá acontecendo. Sim. E de novo, hoje, é importante frisar isso, hoje o nível é tão alto, a gente está disputando segundos hoje. E não é tão raro, aliás, não é tão... não acontece tanto você ficar perdido. Hoje é muito preciso. Então é raro você dar essas perdidas grandes de você, opa, peraí. Mas quando você vê alguém acelerando, é porque, opa, ele já achou. Sim. Então ele entendeu. É tipo matilha de cachorro que um aponta. Ele farejou. Ele achou. Então, bum. Por isso que largar em primeiro num Dakar, você abrir especial, que a gente chama, não é tão vantajoso. Porque você tá abrindo caminho pros outros, porque né? ainda mais nesse ano, desde 2024, que tem essas etapas onde moto vai para um lado e carro vai para o outro, porque moto ajuda. Quando você vê rastro de moto, já ajuda bastante. Mas quando você não tem nada, aí o primeiro realmente perde muito tempo e aí toda essa estratégia tem muita relevância no resultado final. O Sainz, o ano passado, e o Yazid esse ano ganharam o Dakar sem ganhar nenhuma especial. Foi pela constância de estar ali sempre. É o Tour de France, né? O cara não precisa ganhar uma etapa sempre, precisa estar ali. Então, e abrir especial no Dakar tem esse fator.